Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar sobre testes automatizados. Testes automatizados os mais integrado possível, beleza? Então, essa é uma decisão no meu approach para escrever teste automatizado que eu venho tomando já faz bastante tempo, né? Já faz bastante tempo. Inclusive na jornada, por exemplo, Dev Eficiente, tem lá, né, todo o módulo de testes automatizados. A inspiração é essa, né? Como é que a gente escreve o teste o mais integrado possível. E por que o mais integrado possível? Explicação rápida. Eu quero ficar mais próximo da realidade, porque quando eu escrevo teste automatizado de software, o meu objetivo em geral é tentar escrever um teste que revele bug o mais cedo possível e não que me garanta que o que eu fiz está funcionando ou algo do gênero. Então, para conseguir revelar o bug o mais cedo possível, eu quero exercitar o meu código o tempo inteiro mais próximo da realidade. E quando a gente olha para um teste o mais integrado possível, ele está mais próximo da realidade do que um teste menos integrado, um teste que eu eventualmente uso algum tipo de objeto mocado para simular ali, né, um comportamento ou algo do gênero. Claro que a gente, quando eu vou acessar um sistema externo, eu ainda tenho utilizado o mocks porque eu ainda não consegui achar um jeito interessante, na minha opinião, obviamente, para conseguir, né, subir os sistemas externos na velocidade que me permita rodar os testes o tempo inteiro ainda. Então ainda tem esse balanço. Mas quando eu estou rodando código com objetos que eu posso construir na memória e exercitar esse objeto, né, na memória mesmo, não preciso subir um sistema externo, um outro processo, na memória do mesmo processo, eu estou falando, né, da aplicação que eu estou rodando, aí eu quero tentar construir o mais integrado possível. Então, se eu tenho um objeto ali, uma classe de domínio que tem um construtor que depende de não sei quantas outras coisas e é um objeto mais complexo mesmo, eu vou investir tempo fazendo isso. E eu quero contar aqui nesse vídeo, né, os prós e os contras aí para você, mostrando o código direto de produção de uma empreitada que eu tô dentro ali da Zup, né, que eu acho que é legal, eu acho legal compartilhar aqui com vocês, beleza? Lembrando que essa é uma decisão, é um approach ali dentro, né, do time, como a gente enfrenta os testes e tudo mais, não quer dizer que é certo ou errado, mas eu quero só compartilhar a minha visão, né? Mais uma vez, a visão aplicada num outro contexto agora e um contexto que eu estou considerando até mais complexo do que os anteriores aí. Então vamos para o código. Então vamos aqui no código, né? Então aqui no código então é o seguinte, eu tenho esse teste, essa classe de teste, aqui, né? Que é o comparador treinamento dashboard test. Basicamente, ele é um comparador, porque na hora que a gente vai exibir os treinamentos para uma pessoa, né? Para facilitar a nossa vida aqui na Zup Edu, que é a área que eu trabalho dentro da Zup, a gente quer listar da seguinte maneira. Então, se você já iniciou um treinamento e tem um percentual acima de 0 concluído, então vai vir na ordem meio que natural, né? O primeiro vai vir os que tem 5, depois 10, 15, 20, 30, 40 e por aí vai. Mas se você está inscrito em algum treinamento, mas ainda não começou, ou seja, está 0% ali, então ele vai vir depois dos que já foram iniciados e estão acima de 0. Ou seja, tem uma certa lógica aí nessa ordenação, né? Primeiro eu pego os que já foram iniciados, beleza. E aí depois eu vou pegar os que a pessoa está inscrito, mas que não foram iniciados. Então aqui dentro, né, só para mostrar um pouco do código aí, né, desses caminhos. Então, ops, não era isso que eu queria mostrar ainda, desculpa, só um segundo. Opa, aqui. Então, eu tenho aqui o código, né, basicamente. Se algum dos dois ainda não foi iniciado, então eu quero que ele venha depois. Então, se eu comecei estou com 50% no primeiro e 0% no segundo, aqui é o primeiro e o segundo, e 0% no segundo, então eu quero que o segundo venha na frente do primeiro. Se o primeiro tem 0, eu quero que o primeiro já venha na frente, tá tudo bem. E aí aqui depois, como essa é uma classe específica para ordenação da tela, se a comparação é igual, eu quero colocar um mais um ali. Porque quando você utiliza coleções que implementam a interface sorted set aqui no Java, o sorted set, as suas implementações, considera que quando o comparador é igual, os dois objetos são iguais. E aí, se você tem dois objetos iguais, qualquer implementação de set não aceita
aquilo. Então, e aqui eu quero que ele simplesmente ordene. Então eu acrescento 1 e aí, enfim, né? E aí eu tenho aqui o código para fazer. Só que acontece, para eu conseguir... eu não queria ter fechado aqui, né? Para eu conseguir escrever esse código de teste, eu tenho um determinado setup. Só que olha para o seguinte aqui, né? Então, olhando para o método executa e para a classe treinamento, o único comportamento que eu preciso acessar de treinamento é o percentual concluído, com o aluno como argumento, e esse respostas de determinado aluno, que implementa a ideia ali, né, da coleção das respostas desse aluno para poder ser acessado dentro da lógica. Beleza? Então, esse aqui é o único comportamento que eu tenho. Então, um código natural que eu poderia fazer aqui no teste era criar um treinamento mockado. E aí, eu criaria esse treinamento mockado e faria, né, a expectativa para esse método. Olha, quando você chamar o percentual concluído dessa primeira referência aqui, né, do treinamento 1, com o parâmetro aluno e esse outro parâmetro aqui, do resposta de determinado aluno, retorne isso. Quando eu chamar o outro, retorne aquilo outro. E aí, eu poderia fazer os meus testes. E estaria tudo bem. Daria certo. E qual que é a parte boa disso, né? O setup seria um setup que, na minha opinião, seria mais bobinho, né? Então, deixa eu só tentar fazer o código aqui, né? Enquanto eu gravo o vídeo aqui. Então, eu teria um treinamento aqui T1. Poderia fazer algo assim, né? Mock do treinamento aqui. E aí poderia fazer assim, né? Mock to em T1 ponto percentual concluído. Imagina que eu pudesse fazer isso aqui, né? Só para reaproveitar as variáveis que eu já tenho aqui. Mas não vou nem usar o contexto aqui ainda, né? Poderia passar aqui, eu poderia fazer assim, né? Respostas de determinado aluno. Aí aqui eu poderia criar, né, uma variável aluno. Deixa eu só iniciar ela aqui rapidinho, para ele não ficar dando pau de compilação. Aqui a mesma coisa. Esse respostas aqui, né, é a implementação dessa interface, é uma classe que vai no banco de dados, então eu utilizaria o mock já naturalmente aqui. Mas eu poderia fazer isso daqui. Então, quando eu chamar esse método, então me retorne aqui um novo percentual, por exemplo, né? Ops. Tá aqui computando a parada. Vai aí. Percentual, então, sei lá, né? Que eu teria, né, um número aqui, e o outro número aqui, o dividendo, o divisor e o dividendo, e tá tudo bem aqui. Então, eu poderia fazer isso e poderia... Ops. Não isso. Poderia vir aqui. E aqui eu teria o meu T2, poderia reaproveitar aqui. E aqui quando eu chamasse em T2, ia me retornar, sei lá, né, 10 e 20 aqui, né, para dar um percentual de 50%. Tanto faz aqui o número, beleza? É só para exemplificar o setup. Na verdade aqui, né, para ser fiel meio que ao teste, seria algo mais ou menos assim, né? O primeiro aqui eu teria 0% concluído e o segundo eu teria metade aqui concluído. Então, bom, daria certo. Só o que acontece quando eu faço isso? Se eu, por algum motivo, coloco um bug nesse código aqui do percentual concluído, boto um bug aqui. Esse meu teste não vai sentir, ele não vai quebrar. Ele vai continuar passando porque eu não estou acessando de fato aquele método, né? Eu estou mockando o comportamento. Então, parte boa, faço o setup. Parte que, na minha opinião, é pior. Eu estou longe da realidade. Se eu altero o comportamento, também não vai refletir. E, de novo, né, qual que é o meu princípio aqui quando eu estou escrevendo o teste automatizado? Eu quero achar o bug o mais rápido possível. Beleza? Então, dado que o meu princípio é esse, não faz sentido, na nossa bateria de testes, eu ficar me isolando dessas lógicas. Porque senão eu não estou perto da realidade, estou me privando de achar o bug o mais rápido possível. E aí eu considero que um monte de teste eventualmente falhar é um sinal forte
que zicou geral aquele comportamento que você inseriu um bug, beleza? De novo, eu não tenho aqui, né, na minha opinião, pelo menos, certo ou errado, é um approach. E eu estou, até agora, entendendo que a gente está colhendo bons frutos em relação a esse approach. Agora, qual que é a zica, né? Se eu fizesse com tudo mocado aqui, mole, daria certinho, tranquilão. Agora, para eu conseguir construir o cenário para executar essa lógica, realmente deixando tudo prontinho como seria rodando, ou próximo do que seria rodando em produção, aí é um trabalho capetológico. Tenho que criar o aluno, tenho que criar o aluno, a aluna, né? Tenho que criar o treinamento. Dentro desse treinamento eu tenho que fazer... Eu vou falar aqui os nomes, mas é só para você entender um pouco da quantidade de passos, beleza? Eu tenho que criar task classes nesse treinamento, dentro dessas task classes eu tenho que criar learning tasks, aí eu tenho que pegar o aluno ou a aluna, inscrever nesses treinamentos, aí eu tenho que gerar uma resposta deste aluno para aquela learning task daquele treinamento e tudo mais, ou seja, é um setup dolorido. Deixa eu mostrar aqui para você, né? Olha aqui, né? O código. Então, eu crio os treinamentos a partir de JSONs aqui, crio o aluno, inscrevo o aluno no primeiro, escrevo o aluno no segundo, crio essa coleção de inscrições aqui, aí já crio o mock aqui, né, para essa resposta, acesso aqui o primeiro treinamento, acesso o segundo, a task class do primeiro treinamento, task class do segundo treinamento, pega a learning task do segundo treinamento, seto aqui IDs, porque eu vou precisar desses IDs para setar os comportamentos dos mocks ali, né, do respostas de determinado aluno. Aqui eu uso bastante uma classe do Spring de testes que dá acesso facilitado, né, à metaprogramação e tudo mais. Então, seto aqui os IDs, vou no atributo privado do aluno das inscrições e meto aqui a coleção das inscrições. Ou seja, é bastante trabalho, beleza? Então, crio esse contexto. Calma aí, né? Tô aqui. Então eu venho aqui, crio esse contexto e aí consigo, né? Rodar aí os meus testes. Beleza? E aí tem um detalhe. Uma das coisas que eu não queria fazer muito, mas eu tive que acabar fazendo, né? Era a criação dessas classes de apoio para o teste. Quando o teste é mais integrado possível e os setups começam a ficar grandes, e esses setups são necessários em vários testes diferentes, você começa, mesmo que não fosse integrado, né? Mesmo que fosse só fazendo mocks, naturalmente a gente chegaria com esses comportamentos isolados em algum lugar, né, que criam esses setups, beleza? Só que aí tem um detalhe. Uma forma padrão de fazer isso é usar um pouquinho ali, né, se inspirar naquele pattern que chama builder e fazer os builders. Então, builder.novo treinamento com um aluno X inscrito neste treinamento e não sei o que, aí você vai criando esses builders com esses passos, né? O seu builder tem N possibilidades e tudo mais. Só que eu poderia fazer isso, obviamente. Uma outra inspiração que me veio na cabeça, né, que eu quis experimentar aqui, tenho achado que tem sido interessante, por mais que eu não tenha que encontrar talvez o ponto mais doce ali, é o lance de macros, né? Então, a linguagem que eu trabalhei um pouco com macros foi Scala, mas obviamente macro é uma funcionalidade aí, né, de N linguagens. Eu acho que lá no C já tinha, né, em outras antes dele obviamente também deveria ter, mas eu tô pensando aqui na primeira que eu tive contato que tinha. Então lá no C já tinha, aí depois no Scala eu tive um contato mais forte, beleza? E aí no Clojure, que eu não tive contato, mas eu tenho vários amigos ali, né, que programam... Vários é forte, né? Mas eu tenho alguns amigos que programam em Clojure ali e alguns deles me falaram. E no Elixir, numa parte dos meus estudos no Elixir também ele explica, né? Ele utiliza macros lá. A que eu tive mais contato foi no Scala. E Java obviamente não tem macros. Mas qual que é a ideia ali, né? Você consegue escrever uma espécie de função que tem acesso a ST, que ele chama ali, né? Então, a árvore com todas as construções do seu código naquele determinado contexto que a macro vai ser utilizada. E aí você consegue fazer um código pré-pronto, acessar
uma parte de um código que eventualmente vai ser escrito em algum lugar aí do projeto, né? E fazer essa combinação. Aí é um recurso muito poderoso das linguagens, que geralmente é mais utilizado na construção de bibliotecas e tudo mais, porque é um código, enfim, né? Geralmente quem está estudando a ST ali, né, que é gerada do código que foi escrito, né, em tempo de execução, é alguém que está num level um pouco, que está num contexto um pouco mais complexo, ou bem mais complexo, e que exige um nível de entendimento mais complexo ali da coisa. Então, por isso que a gente está falando aqui, né, de bibliotecas e tudo mais. Então, por exemplo, uma macro que era escrita no Scala, né, de forma experimental, era uma macro para você analisar se o código SQL escrito realmente era uma query válida contra o banco de dados, porque a macro em tempo de compilação tem acesso a ST ali, né, do código que é gerada também, na hora que você compila, na hora que vai compilar, né, na hora que ele vai colocar aquela macro naquele lugar, ele tem acesso, e aí ele conseguia deixar ali, né, um código já de verificação quando o sistema fosse ser executado, se aquela query era válida. E se eu não me engano, no Scala tinha um plugin de compilação, que aí era outra coisa, que você poderia verificar em tempo de compilação, executar código em compilação, que é uma coisa mais estranha ali. Mas dito isso tudo, né, gastei 2 minutos aqui, mais do que eu deveria, falando das macros. A ideia é essa, né? Eu deixo um código em algum lugar, esse código eventualmente tem acesso a ST de execução do momento ali do sistema, e você pode fazer essa combinação. Eu pensei, pô, vou tentar fazer uma arte aqui no Java, né? E aí eu vim com essas classes de contexto. Talvez isso já existe, eu que não saiba, tá, gente? Isso acontece o tempo inteiro, né? Você faz uma coisa, provavelmente aquela coisa que você fez já foi escrita em algum outro lugar por alguém melhor do que você, e simplesmente a sua pesquisa não foi capaz de te levar para aquele lugar. Então, se existir, por favor, desse jeito ou melhor do que, eventualmente melhor do que eu estou apresentando aqui, só deixa o comentário aí, beleza? Então, eu fiz o que aqui, né? Eu crio uma classe, aí já declaro todas as variáveis dessa classe como pública, aqui, blam, 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 crio aqui, né? Isso aqui poderia rodar também no construtor, beleza? Mas eu crio aqui um bloco de execução de instância, e aí simplesmente, na hora que a pessoa está aqui no teste, ela instancia aqui, né, esse contexto. Na hora que ela instancia o contexto, tudo que é código que precisa do contexto já foi executado, ela tem acesso a todas as variáveis, né, tudo definido, e ela simplesmente vai utilizando, né, o aluno aqui, né, o treinamento, tudo mais. Então, obviamente que ela tem que abrir ali a classe do contexto para ver, né, então exige essa abertura, esse acoplamento gigante ali, mas eu entendi que era um jeito interessante de eu compartilhar contextos ou compor contextos em determinados cenários. Então foi assim que eu tentei, né, passar aí pelo problema do setup grande, né, isolando o setup e reaproveitando esses contextos. Mas eu fiz um código mais direto, eu não queria entrar na parte do builder e dos steps do builder, que me exigiria escrever mais código do que talvez eu tenha escrito aqui para o mesmo resultado. E sem contar assim, né? O meu código de teste é um código importante, mas eu não dou nele o mesmo carinho que eu dou para o código de produção. Eu dou o carinho na escrita dos testes em si, mas o código de suporte, obviamente, tem um código de suporte bugado, vai cagar tudo, vai. Mas é uma decisão que por enquanto eu vou levar assim, né? Então, eu achei que ficou legal, faço o que eu quero, que é o teste super integrado, e reaproveito contextos, né, de um teste para o outro e tudo mais. E obviamente que se alguém ficar mexendo, se alguém mexer em um desses contextos, algum teste vai quebrar. Então, eu também tenho, né, um pouquinho dessa segurança, que eu acho que é uma segurança real. Que foi, meu amor? Eu demorei, né, Betinho, de gravar aqui, foi mal. Mas é isso que eu queria mostrar pra você, né? Então, na minha opinião, aí, né, eu considero que escrever o teste mais integrado possível é sim uma coisa legal. Te deixa mais próximo da realidade, faz você achar erros mais facilmente, né? E aí, sem querer, querendo, você aqui, né? É uma coisa que eu tô pensando aqui agora, que eu não tinha pensado antes de escrever, e nem antes, quando eu tava de fato escrevendo a parada, né? Mas sem querer, querendo,
você até flerta um pouco com o Property Based Test ali, né, como consequência. Por quê? Porque se você tem outros lugares na sua aplicação que está utilizando o código real, eventualmente esses outros lugares, que são testes também, estão utilizando o código real com outros valores. Então você, sem querer, querendo, está exercitando o seu código real com eventuais valores diferentes, o que é uma coisa muito positiva para a sua lógica, né? Quanto mais você utilizar as lógicas que estão escritas na sua aplicação com valores diferentes e tudo acontecer de maneira interessante, supostamente mais robusta é a sua implementação. Beleza? Então, entre fatores positivos e negativos, eu considero que os positivos superam os negativos e a gente vai continuar assim por um tempo. Qualquer mudança de opinião, eu falo aqui para você também no vídeo, beleza? Mas, bom, basicamente era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.